Política Pode, podcast do site Política Livre, conversa hoje com a ex-vereadora, ex-vice-prefeita de Salvador, Beth Wagner. Beth Wagner que está, nesse momento, concorrendo à presidência do PT em Salvador. Beth, prazer grande tê-la aqui com a gente. Para entrevistá-la, a gente está aqui com o jornalista Flávio Sandi. Vamos ouvir um pouco aí sobre quais são seus planos para o PT de Salvador. Por que você, na verdade, decidiu aí entrar nessa engrenagem partidária para concorrer à presidência do PT de Salvador? Raul, é um prazer estar aqui com você. Na verdade, é um reconhecimento até de um tipo de trabalho que você faz há muitos anos. E eu decidi participar desse processo porque eu acho que nós estamos precisando de fazer uma saculejada no Partido dos Trabalhadores. O PT em Salvador, eu diria que o PT a nível nacional menos, mas também está precisando ter um distanciamento entre o que é o partido e o que é o governo. E no nosso caso, aqui em Salvador, o PT perdeu completamente a ideia de pensamento sobre a cidade. O PT não pensa a cidade de Salvador. Esse desconhece o que aconteceu lá atrás. O que eu poderia dizer que Salvador já teve pensadores como Milton Santos, Sim. que é uma referência. Eu estava na Câmara de Vereadores e tive o privilégio de assistir assim, ó. Milton Santos se tornou meu amigo, Milton Santos falando sobre Salvador. Eu nunca tinha visto ninguém falar daquela forma sobre Salvador. Ninguém. Aquilo me estimulou tanto a pensar, a estudar a cidade, a ter propostas para a cidade, que ficou indelével, está marcada em mim até hoje. E o próprio o PT teve Zezé Ribeiro, Sim. que era uma pessoa que pensava a cidade, ele tinha uma ideia de planejamento da cidade. Zezé, se não me engano, era urbanista. Era urbanista, e foi da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E também nós tivemos em Salvador o movimento de bairros muito poderoso. E eu fui muito amiga, mas não por ser amiga, mas uma dessas pessoas originárias do movimento de bairro foi Antônia Garcia, que chegou a ser presidente do PT de Salvador, que saiu, como eu saí também, quando eu saí da prefeitura, eu dei um mergulho para estudar, que para mim era impossível, eu nunca tive essa ideia de ser política de mandato consecutivo, nunca tive essa ideia, nunca foi uma coisa que tivesse me encantado. E a experiência na prefeitura de Salvador foi tão intensa que eu precisei parar para pensar e fazer mestrado, doutorado em ciência política, etc. E Antônia também fez isso. Ela fez uma tese de doutorado brilhante sobre Salvador, a cidade de Oxum, a cidade dividida, a cidade excluída, a cidade da mulher negra excluída. É brilhante a tese de Antônia. Então, eu estou recuperando isso, não é para dizer que não teve no PT, nunca teve. Para dizer também que teve em Salvador, que também a Prefeitura de Salvador, hoje, na minha avaliação, não tem pensamento nenhum. O planejamento e o pensamento sobre a cidade ficou lá, sei lá, há 20, talvez, anos atrás. E olhe lá. E nós tivemos Mário Leal, nós tivemos o EPUX, que é o Escritório de Planejamento Urbano da cidade de Salvador. Nós tivemos muita coisa nessa cidade. A cidade, inclusive, na Câmara de Vereadores de 82, teve vários parlamentares, era um conjunto de parlamentares brilhantes naquela Câmara de 82. Era uma maioria, pessoas como, vou citar alguns, a própria Lídice, Paulo Fábio, Eliana Kertz, várias pessoas de estratos diferentes que tinham pensamentos sobre a cidade, sobre educação e sobre o planejamento, a descentralização da cidade do ponto de vista da administração. As administrações regionais surgem ali, como surge também a ideia de fazer um fundo de desenvolvimento de transportes ali, que era o Fundetrans, que poderia ter
dado uma dinâmica, um suporte para o desenvolvimento do transporte urbano, integrando a cidade, porque hoje o transporte desintegra a cidade completamente. E o PT perdeu completamente a capacidade de pensar a cidade. O PT de Salvador, ele se desconectou disso. A quantidade de tendências dentro do PT e de grupos que vão se formando por interesses menores acaba impedindo que prolifere um ambiente de debate político, de pensamento. Vamos dialogar sobre o que está acontecendo na cidade? Não tem isso. As 3 últimas eleições municipais são uma vergonha, uma verdadeira vergonha para o Partido dos Trabalhadores, que não basta você ter candidaturas que cumpram determinados perfis, que os movimentos vários, que às vezes às vezes não, são movimentos importantes, mas você não pode caracterizar, eu vou ter uma mulher com essas características. Não, não é para cumprir um determinado papel ou se encaixar, se enquadrar num determinado papel, que seja suficiente. Você tem que ter o que dizer para a cidade, porque senão vira uma vergonha completa. Você está se apresentando como candidato e não ter nenhuma proposta, e nem entender qual foi a dinâmica de desenvolvimento da cidade. Então, eu decidi me candidatar, Raul, porque eu acho que o PT precisa, de fato, debater política. O PT abdicou da política em prol desses. E também tem oligarquias dentro do PT, não sei se você acompanha tanto. Se a gente percebe. Essas oligarquias mandam no partido. Então, a gente tem um livro bem antigo, que é do Nunes Leal, que ele é Coronelismo, Inchada e Voto. Esse livro é muito conhecido. Verdade. E o PT nasceu contra isso. O PT nasceu, eu fui fundadora do PT, da primeira executiva, a gente tinha reuniões de base e tudo, e agora a gente está sob coronelato, sob oligarquias, abdicando da política. Então, para ter alguma sintonia com Salvador, vai ter que ter política, para as pessoas dizerem, não, eu me identifico com isso. Beth, eu acho que é muito interessante esse seu posicionamento, porque ele vem de uma pessoa que efetivamente viveu a cidade como vereadora e viveu a cidade como vice-prefeita. E que teve, na verdade, uma atuação brilhante na Câmara. Não estou fazendo isso para jogar confete em você, porque você está aqui, não, mas eu me lembro, eu era repórter da Tribuna da Bahia na Câmara, como setorista, e me lembro que quando você começava a discursar na Câmara, os demais vereadores, que era um caos completo, e era liderada pelas 3 figuras, Osório Vilas Boas, Castelo Branco Castelo e Branco. Maltês Leone, né? Que É, eram pessoas que estavam ali há muito tempo, tinham grande experiência, enfim, e tinham um outro estilo de fazer política, né? Que naquele momento já se julgava ultrapassado, mas você tinha a capacidade de, no meio de toda aquela balbúrdia, que era um Deus nos acuda aquela Câmara, muito diferente, inclusive, dessa de hoje, que é muito mais silenciosa. Você tinha a capacidade no momento em que começava a falar, todas as pessoas, todos os vereadores se voltavam, depois de um determinado momento em que você estava falando, para ouvir o que você tinha a dizer, né? Você tinha algo para dizer, efetivamente, eu concordo com você, com essa análise que você faz, de que falta um pensamento realmente político sobre Salvador. Acho que a oposição poderia, inclusive, ter contribuído com essas é, gestões, né? Se tivesse talvez essa qualificação. E vejo que concordo também com essa ideia de que hoje tudo se resume às eleições, né? O interesse do político está, na verdade, em se manter no poder, é, na eleição. É a é. eleição que é o oxigênio do E político e tudo gira em torno disso. Agora, é, voltando para a questão da relação entre partido e governo, né? Um partido que tem a liderança que comanda o governo, e isso está acontecendo na Bahia há praticamente 20 anos. É, eu queria saber de você como é que que tipo de ideia você tem para que essa simbiose não se estabeleça,
ou essa relação se estabeleça de uma forma que seja, na verdade, produtiva e saudável para tanto o partido quanto para o governo. Primeiro o partido tem que ter opinião sobre as coisas, porque se ele não tem opinião sobre as coisas, ele vai estar realmente submetido a quem manda. E essa lógica dos grupos que estão, os mandatos tomam conta do partido. E o mandato, não que tenha crítica à importância dos mandatos, mas essa reprodução permanente nos mandatos, está tendo até no debate nacional do PT isso, para não ter mandatos vitalícios, porque isso enseja toda uma organização para a reprodução no poder, que envolve tudo que se possa imaginar. A reprodução no poder é aí que moram todas as cobras. E aí, ou não cobras. O fato é que o partido, primeiro, para se distanciar disso, precisa ter opinião. A gente não tem opinião. A última vez que o Estado da Bahia teve opinião sobre o desenvolvimento do Estado, eu estou falando do PT estadual também, Sim. foi com Rômulo Almeida, que botou aquela interrogação gigantesca e disse: Enigma da Bahia. Quem pensou mais? Nós estamos vivendo uma tragédia socioambiental também na Bahia. E por quê? Porque não tem pensamento. Vai fazer o quê? Vai ficar sempre com a reprodução, nesse momento de radicalização do capitalismo neoliberal, você vai ficar sendo uma colônia, neocolônia exportadora de commodity, é isso tudo que a gente tem a oferecer? É muito pouco oferecer isso. Nós continuamos com o mesmo vazio que Rômulo Almeida identificou, o vazio no centro da Bahia. Tinha ocupação no oeste, ocupação no sul, ocupação no litoral. No sul era a celulose, no oeste o agro e no litoral o turismo mais predatório impossível. Então, nós ficamos com essa lacuna que permanece, só que essa lacuna está sendo ocupada já há um tempo, não é novidade, com a mineração que é histórica e também, no caso, com essas alternativas de fontes energéticas ditas renováveis, que estão tendo uma implantação desastrosa, destruindo nascentes, destruindo caatinga arbórea de 10 metros de altura, e para fazer programa de recatingamento que custa uma fortuna. E voltando aqui para Salvador, Salvador resolveu usar uma palavra mágica: vamos desafetar todas as áreas. E eu me lembro que nós fizemos parte, eu pessoalmente fiz, de um debate com Paraguaçu, professor Paraguaçu, com Eleodoro. E Paraguaçu, que era um técnico incrível, ele é um arquiteto urbanista, ele resolveu pegar aquele PDDU da época de João Henrique, isso foi em 2008. Ele pegou, destrinchou o PDDU e fez mapeamento de 1970 a 2008. Como era o panorama da orla marítima nesses todos os períodos, e no caso de 2008 ele botou com carga máxima os parâmetros que o PDDU autorizava. Rapaz, era uma coisa inviável completamente, inclusive não tinha estudo de tráfego, não tinha nada, era uma loucura completa. Essa loucura completa, ela virou uma tônica de desorganização da cidade. A cidade está completamente desorganizada. Você não consegue olhar para lugar nenhum de Salvador e ver aqui tem uma ideia de cidade surgindo. O que tem surgindo é cimentando até a orla. Consegue fazer uma arquibancada, parece que a gente está na Fonte Nova, uma arquibancada na orla marítima de Salvador, e consegue ter 3 pessoas bilionárias que são donas de tudo. Elas determinam o que a cidade vai fazer. Então, esse tipo de situação, a omissão do PT nisso é, eu diria, eu não vou tentar usar uma palavra bem amena, a omissão do PT nisso é inaceitável. Salvador merece outro PT. Então, para que a gente tenha condição de oferecer alguma alternativa, as pessoas se encantarem, não é isso. Aquelas organizações de base, tinha um movimento popular vigoroso em Salvador, que era o movimento de amigos de bairro, lá da suburbana toda, era um movimento que participava, tinha opinião, se criou o orçamento participativo numa época em que nós tínhamos uma inflação absurda.
A inflação de Salvador, quando eu fui vice-prefeita e quando eu fui vereadora, a inflação era tão gigantesca, era de 300, 400, 500%, e aí fazia-se um orçamento que era 5 vezes o orçamento real. E você nunca conseguia saber o que vai fazer com aquele orçamento, porque você não tinha dimensão de Era realidade, fictício. era fictício. Aí até o dia que eu conversei com o Olívio Dutra, e eu perguntei, como é que vocês estão fazendo lá em Porto Alegre? Porque aqui o orçamento é uma coisa que não dá para fazer. Sabe quanto foi? Ele me falou, Beth, você sabe quanto é que foi a diferença entre o orçamento previsto e o orçamento executado por nós no ano que a gente estava conversando? 3%. Aqui era 400%. Então, essa perda de capacidade do PT oferecer, não, vamos fazer um orçamento participativo realista em Salvador, porque eu me lembro que o encontro entre os bairros era de um dinamismo extraordinário, porque o bairro não ficava ensimesmado em si mesmo. Eu quero essa obra para o meu bairro. Aí cada um fazia sua reunião de bairro, fazia sua agenda, sua pauta. Quero essas e essas obras, apontava no orçamento. Só que tinha um momento de plenária. Aí um ficava sentado ouvindo o outro bairro. Quando ele ouvia o outro bairro, ele olhava e falava: não, aquela obra lá é mais importante. Então você conseguia ver a cidade integradamente, a cidade está desintegrada. Um desastre, e eu acho que realmente a gente precisa sair desse jogo de grupos que estão disputando o quê? Eu não sei nem o que essas pessoas estão disputando. E passar a ser um partido protagonista do debate da cidade. Beth, eu me lembro, quer dizer, eu acho que talvez essa análise que você faça caiba como uma luva aí para a situação de escolhas sucessivas que o PT fez para apresentar candidatos à Prefeitura de Perfeito, Salvador, né? perfeito. Eu acho que a partir de Major Denise, se eu não me engano, mas já um pouco, quer dizer, antes de Major Denise, eu não me lembro quem foi o candidato, agora você lembra, Foi a Flávio? Alice, Ah, foi Alice, né? O deputada. PT abriu, na verdade, Alice Maria Del Carmo. a cabeça de chapa, né, para Alice, né? Isso. Então, Alice, Manu Denise e depois agora o o Geraldinho. Geraldo Isso. Júnior, não é Antes isso? foi o do Pellegrino, se não me engano. Antes de Alice foi Pellegrini que Foi concorreu algumas Pellegrini, vezes, o Pinheiro. Pinheiro também concorreu, né? Enfim, houve alguns candidatos do PT que não tiveram êxito nas É, urnas. Mas a partir daí, de Pellegrino, o partido cede a cabeça de chapa para Alice Portugal, indica a vice, que era Maria del Carmo, mas depois dessa experiência, o partido escolhe uma candidata que, na verdade, sai do bolso do colete do então governador, é, Rui Costa, que tem um desempenho pífio nas urnas, ela preenche requisitos é, que eram indicados pelas pesquisas como, é, né, os melhores, mas a proposta e a ideia dela não tinha nenhuma organicidade, né? Então não vai para lugar nenhum aquilo. Depois, essa tragédia que foi agora, né, nas últimas eleições municipais, quando é. o prefeito Bruno Reis se reelegeu, e que o partido apoiou um candidato do MDB que ficou em terceiro lugar nas pesquisas, Pois né? é. Então, eu pergunto a você, é, é, isso, do que isso, na verdade, é sintoma, Beth? Despolitização completa e falta de pensamento sobre a cidade e sobre o próprio partido. O partido hoje está completamente dominado por esses grupos que eu estou chamando de oligarquias partidárias. Hum. É isso, é uma continuidade que a gente precisa romper com isso. E tem também no PT uma discussão muito recente da eleição passada, do PED, que é de renovação geracional, Hum. que é uma questão que precisa ser tocada, entendeu? É. Porque todos nós que estamos nesse planeta, nesse momento, todos, absolutamente todos nós, estamos com diferença de tempo entre um e outro de 1 segundo. Nós estamos contemporâneos nesse tempo. Sim. Ninguém sabe o que acontecerá conosco em fração de minutos e de segundos. Então, nós somos todos contemporâneos disso. E também tem gente nova que é muito
burocratizada, muito velha do ponto de vista de pensamento. Então a gente tem que tirar essas coisas assim, sabe? Afastar essas sobras para poder enxergar o que é de fato. Porque isso daí não é uma questão. A questão de renovação ela é necessária, porque as pessoas não são eternas. Sim, Mas a renovação, eu sempre avaliei isso na minha vida política, de que biografia não se improvisa. perfeito. Não adianta você botar uma pessoa, dizer que alguém tira do colete, bota ali. Não bota. Biografia não se improvisa. Consistência não se improvisa. A vida te constrói numa determinada trajetória que você é capaz de ter com argumento, proposta, ideias. Não que você seja dono de verdade nenhuma, mas você tem um mínimo para dialogar com as demais pessoas. E a renovação, acredito que ela pode se dar de maneira muito natural se você não tiver essa concentração de poder em grupos, né? Porque eu acredito que é essa oligarquização, digamos assim, É, sobre a qual você fala, que impede um processo natural de renovação de lideranças, né? perfeito, perfeito. E até Pô, na questão da situação do governo hoje, Bruno Reis, por sinal, o Assemineto preparou o Bruno Reis. O Bruno Reis já tem opções, inclusive, para um próximo mandato, né? Indicar, tem a Ana Paula, tem o Léo Prates, que ele vira e mexe e aparece aí nas especulações. Mas falta a gente enxergar na esquerda, no PT em si, uma liderança para ir para esse embate municipal, né? Se a gente olha um pouquinho para o passado, muita discussão, né, para lançar a candidatura de Geraldo Júnior, uma hora era Zé Trindade, depois tirou de candidatura, vai apoiar Geraldinho, mas não é um player que é ligado à esquerda, ligado ao PT, não, e a eleição mostrou isso, né, que Kleber Rosa acabou ficando em segundo lugar. é. Por que essa dificuldade do PT em formar liderança aqui no município, Beth? Eu acho que Raul deu uma chave aí para isso, porque essa burocratização do partido e essa, na verdade, controle do partido pelas oligarquias, ele impede qualquer tipo de renovação, porque a renovação que existe é a renovação daquelas pessoas que estão assessores, que estão ali dentro e estão seguindo à risca, exatamente à risca o que quem manda define que vai fazer. Então, não libera as pessoas para uma liberdade, para ela ter liberdade para pensar. É a E, liberação tipo da assim, força criativa, né? liberação da força criativa, não tem isso mesmo. Eu me coloquei. Ambientes controlados não permitem É, é, que isso que pessoa, aconteça. exatamente, uma pessoa controlada, coagida, naquela lógica que todo mundo tem que disputar e vamos contar. Tem tantos, como o pessoal do PT fala, contar garrafinha. Quantos tem garrafinha? E vai filiando milhares de pessoas que você vai, eu estou te filiando aqui, mas você vai votar em mim. Então, é um negócio que até esse sistema de eleição direta ficou muito prejudicada, porque era uma grande questão para nós lá atrás. Vamos fazer um sistema de eleição direta, que era uma coisa muito inovadora, Muito mais muito mais participativa, né? participativa, e de fato tem participação, mas tudo isso está sendo tragado por vários aspectos. Primeiro, que a cidade perdeu o movimento social, foi todo mundo capturado pela lógica do clientelismo mais raso que se possa imaginar. Não tem movimento social livre também, Sim. que as pessoas surgiam dos movimentos sociais. As pessoas dentro do PT hoje são burocratas, elas não estão em movimento social nenhum. E o movimento social que tem é o movimento capturado. Então, isso tudo faz com que se perca a origem que deu ao partido um encantamento das pessoas que queriam uma causa. Eu quero me identificar com uma causa. Eu não quero ser seguidor de ninguém. Eu quero ter uma causa que nos una, porque uma causa une as pessoas. Agora, essa fragmentação não une ninguém, só fragmenta mais ainda. Aí você vai ter uma tendência, a tendência da tendência da tendência, e a briga se instala e ocupa, porque ocupa o lugar todo. Não tem espaço para que a criatividade, a liberdade, o movimento autêntico, popular, ele possa florescer ali. Não floresce nada, é um deserto.
Beth, aqui, e Flávio, conversando aqui com você, eu estou me lembrando, inclusive, do processo que levou à escolha da Major Denise, que era uma pessoa desconhecida, era É, inclusive uma militar, né, é, que foi convocada para essa tarefa pelo então governador Rui Costa, quando, na verdade, na estrutura do partido haviam vários nomes que haviam se colocado, que tinham interesse na disputa, entre os quais uma menina que eu acho que preenche até muitos desses requisitos que o partido disse defender durante muito tempo, que era a Vilma Reis. exato. Você tinha muitos quadros do próprio partido que estavam ali, talvez. Bom, se é verdade que a candidatura da Major Denise não era uma candidatura para É, ganhar, né? Por que não dá, então, reservar o espaço, então, para quadros partidários que vinham da luta, de lutas sociais, inclusive, que poderiam muito bem representar o partido na campanha, claro, com algum nível de enquadramento, né? Com o apoio do próprio governador, do governo, enfim. Você tira ali naquele momento um espaço que essas pessoas tinham porque eu é, acho que o problema maior numa situação dessa é você, na verdade, bloquear esse desejo de contribuição das pessoas. Acho que quem quer contribuir, a quem quer contribuir, deve ser dado espaço para contribuir, com né? Você certeza. não deve bloquear isso, porque isso é algo que no final das contas, termina, digamos que esterilizando, né, toda uma perspectiva para o partido. Eu estou, assim, impressionado. Há muito tempo a gente não conversava e estou impressionado com o nível de atualidade de suas críticas ao partido, porque até espaço, na verdade, para nós jornalistas expormos essas ideias, né? Esses equívocos que a gente percebia na época que o PT estava vivendo, não havia nenhum tipo de, digamos, receptividade a essa discussão, né? Muito bom ver você integrar esse time que hoje no partido quer rediscutir os seus caminhos aqui na Bahia. E isso da Vilma que você falou é real, porque é uma capacidade, parece ceifadores. Sabe aquela imagem do ceifador? Pá! Então, a pessoa tinha todas as condições, era uma legítima eh, candidata e um pleito para lá de legítimo. Sim. E até a Fábia também era um bom quadro do Ela PT, né? tinha. Para agora, para. A Fábia é um quadro do PT, né? Não Aham, foi um arranjo que foi é, concebido de é última hora para verdade. se apresentar à cidade, né? Mas no caso da Vilma, ela é uma pessoa impregnada de Salvador. Sim, sim, é isso aí. Ela Até é mais de Salvador. interior, né? Ela é uma pessoa que expressa Salvador. Ela En- expressa só. É Ela isso aí. expressa É isso aí Salvador. mesmo. É isso aí. Aí, Por que não quem valorizar um quadro não, desse? porque qualquer pessoa inteligente, capaz, ameaça. Fujam, eles fogem da inteligência. Inteligência é o suficiente para dizer, tá eliminado. Declaração forte da gente. Capacidade, brilho, inteligência, liberdade, capacidade de fazer outras articulações em torno de causas, sempre de causas. O próprio Juca, que foi candidato também, Sim, é também ameaça, porque o Juca também tem ideias próprias, estava fora da curva, estava né? fora da curva completa. E como é que você vai abrir É. espaço para esse tipo de alternativa? Então, naquele momento, foi o último momento que a gente teve sabe aquele respirozinho que tinha um canudinho ali, vamos tentar botar pessoas qualificadas, que as pessoas chegaram, as pessoas de fora do PT. Não, pum, É. A vamos, senhora acha que essa máxima, vamos dizer assim, arrogante do PT também pode desmembrar também em 2026? Muito se fala que a gente vai ter uma chapa aí de três governadores, né? O Jerônimo, o Rui Costa e também o Jacques Wagner. Eu vejo mais como estratégia para o futuro, né? Devido a esse sonho da direita brasileira, ela querer formar a maioria no Senado. Eu acho que o Lula pode querer também até indicar o Rui Costa nesse intuito, né? De trazer mais força para a chapa. Mas você acha que é só isso mesmo? Ou também tem um pouco mais de arrogância assim do PT, botar o pé e dizer, não, vai ser como eu quero? olha,
tudo que você falou aí faz parte da política. Eu sou uma pessoa da política. Essa altura do campeonato eu não tenho mais nem direito de ser ingênua, mas eu tenho opinião. E quero manifestar minha opinião e estou discordando muito da forma com que o PT está se organizando aqui. Então, essa possibilidade existe, isso que você está falando existe. Mas eu prefiro, do jeito que a gente está se organizando, tanto essa chapa com Jonas e com Ellen, que eu estou apoiando para a estadual, quanto o nosso movimento aqui no município de Salvador, é para que a gente tenha protagonismo. A gente quer ter protagonismo nessa discussão. A gente não quer receber uma, um mandato que vem de que céus eu não sei, para dizer, ó, vocês vão ter que fazer isso aqui. Não, eu quero dialogar, quero ter o direito de debater politicamente, porque nós todos que estamos num partido com as características do PT, ou pelo menos a base mais distante do PT, que não está nesse ambiente que eu estou me referindo aqui, está muito descontente. Não se sente representada em nada disso. Então, está tendo um distanciamento. Isso é tão real que basta ver a votação da última eleição. As pessoas da base do PT não seguiu, em parte bem significativa, não seguiu o que estava determinado. Então, isso mostra o nível da distância política, disso que define o que vai acontecer e do desejo das pessoas de ser protagonista político. Isso faz parte da política, a política com o seu pragmatismo, com a sua definição, com as suas questões nacionais, de formar um Senado que tenha uma condição de apoiar o Lula. Apoio à candidatura de Lula, para mim, pessoalmente, é uma coisa que é taxativa, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Mas queremos ser protagonistas de um debate que possa atrair até muito mais gente para um partido que as pessoas dizem, não, por aí eu vou. Não é essa coisa totalmente descaracterizada, amorfa, completamente. O PT parece um partido assim que optou pela inutilidade aqui. A gente vê também, Beth, que o PT, na Bahia e no Brasil, por exemplo, o PT perdeu maioria das prefeituras aqui no estado. É, É o PSD, ele tem hoje é maioria. verdade. E a gente vê muito governador caminhando, né, fazendo política, indo atrás dos prefeitos, conversando. Dizem que ele é muito bom de diálogo político também com os prefeitos. Mas falta aquela figura petista raiz, né? A gente não vê poucos, né? Mas vê mais uma caça a prefeitos de outros partidos, né? De outros grupos, PP, PSB, o Avante, mas vê pouca gente do PT. Você acha que também isso é um pouco prejudicial para um futuro do partido na Bahia? Eu acho que sim, eu acho que esse descontentamento que eu falo das bases tem muito disso no interior do estado. As pessoas se sentem assim passadas para trás. As pessoas carregaram o PT anos a frio, garantiram as eleições, foram para as ruas e depois, na hora de abordar e de ter uma candidatura, o PT é jogado de lado. Isso tem causado muito descontentamento e as pessoas não se sentem ouvidas, não sentem diálogo. E olha que, no caso do governador Jerônimo, ele é uma pessoa com uma origem muito forte nesse movimento Sim. raiz do PT, né? Ele é a própria raiz do PT, é o governador. Então, eu acho que ele até tem capacidade, possibilidade de dar perceber essa necessidade, a capacidade de perceber isso, eu tenho certeza que tem, que inteligente ele é de sobra. Mas é preciso que tenha protagonistas. Mas esse movimento, Beth, imagino que ele deva ser do partido, né? Pois é, Não do governador, é né? isso. É, É por é, isso que eu falei, é é, preciso ter protagonista, porque é. senão a gente vai continuar com as oligarcas, Sim. definindo os rumos do PT. Se não tem base para dialogar e seja protagonista, a gente vai ficar cada vez mais estreito, menor no Estado, menos prefeituras no Estado. Pequeno, vai virar partido de quê? Que é aquela época da ditadura que a gente falava que o PFL eram os partidos dos grotões e que a esquerda tinha
mais ênfase nas grandes nas grandes cidades. cidades, na opinião, né? Da opinião, isso inverteu. Não tem nem mais voto de opinião, né? Eu acho que não tem para ninguém, né? Não tem para ninguém. Pois é um desastre. Nós estamos em época de fascismo. O capital chegou no ponto radical do fascismo. Quando chega numa situação limite, apelam para o fascismo. Sim, Então não tem para ninguém. Mas o papel do PT é o quê? Virar mais um nesse bolo todo? perfeito. Agora, Beth, esse problema que você identifica no PT de Salvador, você acha que é reflexo do que aconteceu no PT estadual ou são instâncias diferentes? Elas reproduzem o mesmo tipo de dificuldade? Reproduzem o mesmo tipo de dificuldade agregado a um problema que é histórico de Salvador. Histórico, independente de partido. Toda a vida, Salvador foi definido pela política do Estado. Salvador quase nunca teve essa independência como capital de ser protagonista de um debate político. Então se une esse problema que é espalhado no PT inteiro, eu ia falar a palavra contamina, mas eu prefiro espalhado, a essa coisa crônica da cidade de Salvador, que sempre teve o Estado definindo, e a cidade encolhida pela definição do Estado. Eu me lembro de um discurso que o ACM fez e que foi muito forte durante um período, e que a Lídice, que foi prefeita de Salvador, da qual você foi É, vice-prefeita, terminou rompendo naquele momento, né? É de que a cidade dependia do Estado, quer dizer, era melhor você ter um governo alinhado, né, é ao bem governo isso. do Estado para poder você governar. Ele, ele ganha com o Embaçaí, acho que o ex-senador ACM ganha a eleição na sucessão de Lídice com o É, Embaçaí, com esse discurso, que o fracasso de Lídice se devia, na verdade, a, ao rompimento. ao rompimento, né? Ao fato dela ela ter independência. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, mostra que essa coisa não funciona, porque ele governou Salvador contra o PT estadual e contra o PT nacional. É. Bruno também não tem essa relação, né? É, é, não tem relação com o governo do estado, não tem relação com o governo nacional. Agora, Mas é, essa pergunta, essa análise que você está falando é curiosa, sim, porque sim, você começou a pergunta perguntando do PT estadual, PT sim, municipal, sim, eu trouxe esse negócio do governo, sim, sim, sim. mas realmente tem um problema no PT que repete essa lógica que você está dizendo, que de certa forma é superada pela, pelo outro grupo político, Pelo outro que grupo, né? é, É, é uma questão. Beth, uma outra questão também, Beth, que é, surgiu inclusive como justificativa para as escolhas que o PT fez nas últimas três eleições, mas especialmente nessa de agora, é de que, como o PT já tinha o governo da Bahia, a população supostamente sábia, né, a massa dos eleitores de Salvador, não dariam a oportunidade do partido governar a cidade, porque dessa forma estariam entregando muito poder, né, ao PT. Você concorda com essa Não, tese? eu acho que é falta de política mesmo, falta de proposta, falta de pensamento, é o que eu já coloquei. Eu acho que não é isso. Eu acho que o PT nunca se credenciou mesmo para disputar uma eleição em Salvador por falta de capacidade política, mesmo nos tempos em que tinha quem formulasse, mas nós nunca realmente adentramos na cidade de Salvador, do que é o pensamento da cidade mesmo. Eu acho que não é isso, não. Não vejo dessa forma. Que a gente. Assim, só saindo de Salvador e do âmbito Bahia, queria perguntar à senhora sobre nacional. Saiu uma pesquisa essa semana sobre a aprovação ou reprovação de Lula, né, que tem batido recordes a cada pesquisa, na Uhum. verdade. É, a gente sabe que ainda está um pouco cedo para falar de eleição e colocar essa questão da reprovação como algo a se tomar cuidado naquele período de eleição,
Mas que ou não se fala muito, né, que Lula está desgastado, se fala muito até se ele vai ser candidato à reeleição devido à saúde dele, nem tanto com relação à reprovação, mas sim à saúde dele. E a gente vê também que isso pode gerar um impacto em 2026 nos estados, né? A gente vê pouca liderança, como a senhora já falou aqui algumas vezes, sendo formada no PT, não só em Salvador, na Bahia, mas no Brasil como um todo, né? A gente vê players, repito, de esquerda aparecendo, como o Boulos, como o prefeito de Pernambuco, de Recife, também aparecendo o João Campos, né? João Campos. Aparecendo com força, mas não são quadros do PT, né? O Boulos, ele é do PSOL, salvo engano, e o João Campos do PSB. É. Preocupa essa avaliação negativa de Lula para 2026 com relação à nacional, não só à presidência da República, mas há também a uma formação de um bloco de governadores, senadores e também deputados para 2026 para a senhora? Olha, eu dizer que eu me preocupo, a coisa que eu mais gosto da política, que me faz ficar ativada pela política, é que a política é imprevisível. É o lugar do que ninguém pensou, quando está o tabuleirinho ali todo armadinho, tudo certinho, pum, acontece uma coisa que muda tudo. A política é isso. E eu acho que tem questões que têm que ser abordadas, mas eu acho que Lula, e você disse das lideranças, que tem o Boulos, tem o João Campos e não tem do PT. Eu diria a você que tem do PT. A maior liderança formada a nível nacional hoje no país se chama Fernando Haddad. É uma figura absolutamente admirável, íntegra, sabe que é uma pessoa íntegra. Mas parece que ele está sendo malhado, né, no governo, né? Mas Não a sei. capacidade do Haddad de se colocar em situações difíceis, porque o governo precisa, porque Lula precisa, ele ocupa. Como ele ocupou na época que Lula estava preso, foi ele quem aceitou ser candidato a vice, que foi oferecido a Ciro, e o Ciro não quis. E na situação mais limite possível, quem aceita o desafio é Fernando Haddad. E ele é consistente, é preparadíssimo, é uma pessoa pela qual eu tenho muita admiração. Então, às vezes, eu fico pensando, realmente, o PT no geral, não, mas ter gerado uma liderança, um quadro como Fernando Haddad é muito significativo. Tem poucos? Tem, mas tem gente. Tem gente. Essa disputa aí do PT nacional, os 4 candidatos, são candidatos que merecem a nossa audiência. Eu tenho ouvido os debates, só tem coisa interessante aparecendo lá. Então, qual partido no Brasil, qualquer um de esquerda, de direita, de centro, que promove um nível de debate como esse? Então, eu me interesso ainda de disputar um debate político no PT, porque o PT é um partido absolutamente inédito. Eu nunca vi isso, é um vigor, quando você pensa que acabou o vigor todo, aí surge um debate com muita qualidade política. Então, eu acredito que a gente pode ter boas surpresas. Agora, eu concordo que tem que se estar queimando o juízo mesmo, gastando toda a sua energia política para pensar alternativas de formar um Senado, pelo menos, Sim. que seja mais necessário para o país hoje, porque como o fascismo está evoluindo de uma maneira, engraçando, né? Aqui na Europa, em tudo quanto é lugar, a ameaça de fato é grande. Nesse sentido, eu concordo com você. É uma ameaça, de fato. Isso não é uma pequena brincadeira. Isso pode mudar o rumo de todas as nossas vidas. Então, esse partido, que pode ser um esteio nessa formulação, ele é necessário. É por isso que eu estou me dedicando a essa altura, que nunca tive, nunca me desliguei da política, mas voltando para um debate dessa natureza, eu estou voltando agora. É Perfeito. por acreditar nisso. Eu acho que Flávio está se referindo à pesquisa Quest, né? Isso, Quest. É, Que saiu. Agora, a Quest sai hoje, essa, essa, eu concordo. essa pesquisa, é, ela é sucedida de novos números hoje da própria Quest que falam que a população
Beth, não quer nem, quer dizer, 66% não querem Lula concorrendo à reeleição e 65% não querem Bolsonaro também, que está inelegível, mas insiste em dizer É, que é candidato, disputando também as eleições de 2026 à presidência da República. A gente está assistindo aí um cansaço com a polarização, pegando esses números. eu acredito que a polarização cansa de fato, porque ela impede alguma coisa que é a fundante na política para mim, que é a pluralidade. Sim, Então, a pluralidade é a diferença de opiniões, você ter capacidade de ter diálogo com opiniões diferentes, perfeito. muitas opiniões diferentes. Então, eu acho que isso cansa num determinado ponto, as pessoas ficam exauridas com aquilo. Mas, nesse momento, se a gente está conversando nesse momento, eu acho que a candidatura de Lula é necessária, é necessária. Não vejo ainda um quadro que tenha se apresentado para ter capacidade de uma adesão de votos como Lula tem. Não acho que será fácil, vejo como você preocupação, mas também não vejo que tá dada a cartada. Não tem, tem muito tempo e, como eu disse, a política é imprevisível. Tem tempo, tem tempo. Tem 1 ano e Um quase 6 pouquinho, né? meses, né? 3, 4, 5 meses. Até a É, eleição, é. é, É, tem é muita muito água tempo, muita para água para rolar aí, rolar. né, Vete? Vete, assim, a gente está se aproximando do nosso horário. Nosso plano inicial era conversar 30 minutos, mas eu acho que Conversa boa, né? a conversa, Passar. a conversa se prolongou, assim, agradavelmente por mais tempo. Fico extremamente feliz de estar podendo conversar com você e, de fato, estar discutindo questões sobre reflexão política. Eu acho que há muita pouca reflexão política. Hoje a gente que trabalha com isso percebe o quanto as nossas lideranças políticas estão esvaziadas desse É, papel, né? E acho que isso está enfraquecendo também muito a política, né? é. Como realmente o espaço de representação, né? Então, a gente sente muito isso. Fico muito feliz que você tenha retornado aí e possa contribuir realmente com o seu partido. E queria saber, dentro do PT hoje, existe a sua candidatura à presidência municipal do partido aqui em Salvador? Existem quantas candidaturas mais estão concorrendo, né? E também queria saber de você quem você já manifestou aí, mas eu queria ouvir de você com mais clareza quem é que você está apoiando a presidência estadual do PT aqui, né? Vou começar pela última. Certo. Eu apoio a candidatura de Jonas Paulo e de Ellen, e vou dizer por quê. Essa é uma junção que eu achei é o tal negócio, a imprevisibilidade da política. Quem que diria isso há 1 mês atrás? Ninguém, Até menos, né? até menos, Uhum. até menos, exatamente. Jonas é um cara que você pode até discordar, Jonas traz para mim a ideia que eu acabei de falar, do diálogo, você pode ter opinião diferente, mas é um cara que ele tem consistência. Jonas não é uma invenção. Sim. Ninguém inventou aquilo da biografia. Jonas não é uma invenção. Ele existe, ele tem consistência política e ele tem toda a condição de dirigir o PT na Bahia com esse viés que nós estamos apresentando de recuperar essa relação com as bases do PT e com causas políticas, e não de ser reprodutor de oligarquias ou corporações, etc. E a Ellen é uma pessoa de uma isso que a gente está falando de geração, porque ela existe como uma militante política. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar com ela, vocês vão ver a consistência que ela tem. Ela é uma geração novíssima, ela está na casa dos 30. Então, junto uma coisa que eu acho que é uma química perfeita. A experiência de Jonas com a juventude e consistência de Ellen, que vai permitir que esse mandato, que será 2 anos para um, 2 anos para outro, que a Ellen tenha também aquela coisa que as nossas populações originárias falam muito, de você absorver, aprender com as pessoas mais velhas. Então, é muito, muito empolgante
essa candidatura Jonas e Ellen. Eu apoio eles pela consistência, pela capacidade política, pela defesa de causas, e que eles deram uma mexida aí no PT, que eu não sei nem no que vai dar. E aqui em Salvador, até a última vez que eu tinha visto, tinha pelo menos 11 candidaturas. Eu não sei quantas tem, mas eram pelo menos 11 candidaturas. Existe possibilidade de composição nesse Existe, sempre percurso? existe, que Uhum, o diálogo faz parte da política. certo. Então, existe. Mas também, se a gente não coloca as questões que a gente acha que são meritórias, necessárias de serem colocadas, não cumprimos o papel que a gente quer cumprir, que é fazer o debate político num partido destroçado, abdicado da política completamente, que é o PT de Salvador. Beth, uma honra enorme tê-la aqui, viu, Beth Wagner? Um prazer enorme tê-la aqui conversando com a gente sobre política, sobre o PT. Eu acho que o PT desperta essa paixão realmente, porque é um partido que tem essa organicidade, né? As pessoas realmente, a gente que acompanha a história vê como foi fundado, vê como os quadros foram se colocando, como o partido chegou ao poder aqui na Bahia, né? Enfim, então, desperta realmente esse É, interesse e, inclusive, o desejo de que caminhe de uma forma diferente dos outros partidos, né? Assim, dos partidos cartoriais, enfim, que tem um outro é, tipo de atuação na política. Eu me lembro que logo após a campanha das Três Marias, né, da qual era Lídice, Salete e Beth, né? O então senador Antônio Carlos Magalhães, eu não sei se era governador na época, era. fez uma referência a você como uma grande novidade da política baiana. Eu lamento imensamente que você não tenha permanecido na política. Agora, também entendo que o sistema terminou É, expulsando muita gente boa é, da política, né? Você é uma pessoa extremamente séria, é, correta, todo mundo é, sabe disso, né? é, Competente, inteligentíssima, preparada e, infelizmente, não permaneceu, acho que excluída pelo sistema, né? é isso, sim. Muita gente boa foi deixando a política. Isso é lamentável, porque a gente precisa de gente boa na política, né? Enfim, eu Eu quero. não deixei a política, Não, eu falo a é, política, a política institucional. institucional, né? Não, o fato de você estar disputando hoje a É, presidência municipal do PT mostra que você está ativa, né? Deve ter permanecido ativa aí durante muito tempo, esse tempo todo, aliás. Mas concorrendo a um mandato, por exemplo, de é. deputada, de senadora, algo que você, de governadora, algo que você tinha total capacidade de disputar. Enfim, um abraço grande para você, muito feliz em tê-la aqui. Espero que a gente possa, inclusive, dar continuidade a essas conversas, falando sobre política baiana, de Salvador e do próprio partido. Um prazer enorme foi meu, porque eu conheço o Raul há muitos anos, né? É um caro amigo, É verdade. fora de todas as percepções que possamos ter da política. E um prazer conhecer você também, Flávio. Denis, Denis, que estavam aqui permitindo que esse encontro acontecesse. Beijo, Raul. beijo. A gente vai. Esse encontro foi gravado. Obrigada. A gente está definindo aí quando é que a gente vai colocar o ar, viu? Mas foi muito legal o papo. Que bom. Prontinho?